E aí, vamos começar então a meditação? Vamos. Então, aí hoje eu vou pedir essa paciência especial de vocês, que eu acho que eu vou ter que meio que ler mesmo, e a gente vai parando. Porque eu sempre estudo antes e hoje eu acabei não conseguindo estudar por causa disso. Ou eu estudo na véspera ou eu levanto 6 horas, né? Como fiz hoje, mas aí com essa brincadeira de ter que evacuar lá, não deu certo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tanto para quem estiver vendo agora, quanto depois se alguém estiver vendo na gravação, né? Então, eu vou compartilhar a tela. A gente está aqui no capítulo 4, né? Deixa eu puxar ele um pouquinho para o lado aqui. É esse tópico da lei dos profetas, onde tem muita informação, né? Muito útil para a gente. Passamos pela introdução, passamos pelo tópico 9 aí, que foi essa multiplicação do mal e o recomeço da humanidade, lá no ano 1500, mais ou menos, né? 1600 ali, de existência da humanidade, quando Deus, então, destrói tudo com o dilúvio e recomeça tudo a partir de Noé, né? Ali ele escolhe. Aqui o recomeço, então, depois ali na descendência ali de Abraão, quando Deus escolhe Abraão, né, para ser o primeiro aí, que dá início ao seu povo, que seria, então, chamado de povo de Israel, em razão do seu descendente, né, de Jacó, que teria o seu nome lá na frente mudado para Israel. Aí nós vimos, então, o tópico 10, quando esses descendentes, então, de Israel, que é Abraão, Isaac e Jacó, então, teve o nome mudado para Israel. E aí tinha em torno de 70 pessoas ainda na família de Israel. Quando eles, então, vão para o Egito, naquela situação de fome, né? Primeiro, José vai para lá para o Egito, levado como escravo, e aí teve aquele sonho, etc. E aí, então, quando o povo de Israel vai para lá por causa da fome que pegou a humanidade, eles tinham mais ou menos 70 pessoas. E aí passam-se, então, 400 anos, eles, então, entram em escravidão, porque na segunda geração lá, depois que José foi para o Egito, aí o governante do Egito já não conhecia mais José, a fama dele, não tinha aquela consideração mais pelo povo de Israel, e eles estavam assustados com o crescimento dele. Então, salvo engano, uns 200 anos ali deles lá na segunda geração, eles então começam a ser escravizados. E depois também entram naquela de matar os filhos homens, né, para poder realmente tentar impedir que o povo de Israel continuasse crescendo, porque eles tinham medo de esse crescimento deles acabar fazendo com que eles dominassem sobre o Egito, ou atrapalhasse, pelo menos, essa dominação do Egito. Aí, então, Deus chama Moisés para poder tirá-los da escravidão. Nós vimos ali sobre as pragas, algumas lições ali a respeito das pragas, a última praga ali que foi a morte do primogênito, né? E vimos, então, a instituição da Páscoa na semana passada e o sentido para a gente, né? O sentido espiritual dessa saída lá, nossa aplicação na nossa aliança, né, espiritual, no nosso Israel espiritual. E aí hoje, então, esse tópico 11, que é a peregrinação pelo deserto e o propósito da lei. Porque, então, quando eles saem para o deserto, logo Deus começa, então, através de Moisés, a apresentar para o povo de Israel as leis, né, as leis que deveriam ser observadas pelo seu povo, que lá figura, então, nós como povo de Deus, né, ilustra. Deuteronômio 6:5, ali já falando sobre o propósito dessa lei, diz: amarás o Senhor teu Deus com todo, aliás, o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Esse era o primeiro mandamento, então, daquela monte de mandamentos, dentre os quais tem os 10 mandamentos, mas tem muitas outras leis ainda, muitas outras ordenanças, além dos 10 mandamentos, né? Uma peregrinação pelo deserto. Eu vou ler e aí a gente vai parando, vocês vão interrompendo, tá bom? Ou eu vou enfatizando alguma coisa aqui. Tá dando para ouvir bem aí, né?
Sim, tá bom. Tá ótimo. Então, a peregrinação pelo deserto. Após a fuga da escravidão do Egito, os israelitas caminharam pelo deserto de Sur e não encontravam água. Passados 3 dias, chegaram a um lugar onde havia água, mas era amarga e não podia ser bebida, razão pela qual esse lugar passou a ser chamado Mara. O povo reclamou a Moisés, que clamou ao Senhor, e Deus lhe indicou um arbusto, o qual, lançado sobre as águas, tornaram-se doce. Então você vê, já com 3 dias apenas deles já tendo saído do Egito e já estando caminhando pelo deserto, apenas 3 dias, a primeira adversidade, já surge esse primeiro momento aí da murmuração do povo, de reclamação. Lembrando que essa caminhada do povo aí pelo deserto, ela ilustra também a nossa caminhada aqui na Terra, né? Nesse deserto é lugar de carência, é lugar de limitações, né? É lugar de escassez, e a gente está nesse deserto, a gente está saindo também, nós que já aceitamos a Jesus, o domínio dele sobre a nossa vida, mas a gente não experimenta isso ainda de maneira absoluta, e nós estamos também caminhando em direção a esse lugar que é chamado de céu, a nossa Canaã celestial, ou o nosso sábado eterno, como Hebreus vai apresentar, o nosso descanso eterno, o nosso sábado eterno. E a gente está, então, nessa caminhada também aí, onde a gente está sendo provado, o nosso amor por Deus está sendo provado, o nosso compromisso com Deus está sendo provado, assim como do povo de Israel foi provado. E o escritor do livro de Hebreus, ele vai justamente dizer que o que impediu o povo de Israel de entrar na Terra Prometida foi a murmuração. Então, você vê que com 3 dias nós já vemos aqui o povo reclamando, murmurando, né? Reclamando a Moisés. Uma coisa é pedir, né? Dizer, nós estamos, ora, se Moisés não sabia que o povo estava sem água, sabia. Agora, quando você confia em Deus, você não reclama. No máximo, e olhe lá, você pede. Quando você tem certeza de que Deus já disse que vai fazer alguma coisa na sua vida, que vai te colocar num lugar, nem pedir você pode. E o próprio fato de pedir pode justamente caracterizar a falta de fé. Quando a gente vai lá para a Nova Aliança, vai nos tempos de Jesus, a gente vê aquele episódio quando Jesus entra no barco para fazer uma travessia de um determinado lugar para outro. Ele entra no barco e fala para os discípulos assim: vamos lá para o outro lado. E aí ele vai dormir. Jesus estava no barco, estava presente, eles sabiam que Jesus estava presente. Jesus tinha missões aqui na Terra para si e para eles. Jesus chamou eles para propósitos aqui. Isso, então, num plano maior, eles deveriam ter a obrigação de saber que eles não poderiam morrer, que não estava na hora de Jesus morrer, nem deles. Porque todos eles, Jesus e os discípulos, tinham propósitos, tinham chamados aqui para essa terra, para aquele momento lá. Mas, imediatamente, também, eles tinham que saber que eles não poderiam morrer ali naquela travessia, porque Jesus falou assim, vamos para o outro lado. Se Jesus já tinha dado a palavra que eles iam até o outro lado e foi dormir, eles tinham a obrigação de confiar. De maneira que quando, então, aquele barco começa a ser agitado pelas ondas e vai de um lado para o outro e quase virando o barco, e num dado momento, então, eles acordam Jesus e dizem, mestre, nós vamos morrer. E Jesus não falou, nossa, obrigado por vocês terem me chamado, quase que a gente morre. Se vocês não me chamam, a gente ia morrer todo mundo e todo o propósito de Deus teria sido impedido e a gente não ia chegar do outro lado. Jesus deu uma bronca neles, falar, nossa, homens de pequena fé, até quando eu vou ter que tolerar vocês, sustentar vocês, alguma coisa assim. Ele chama a atenção deles pela falta de fé deles, porque eles intercederam a Jesus, pediram a Jesus que Jesus fizesse alguma coisa para eles não morrerem. A gente sempre pensa na oração como sendo fé. A gente costuma ver a oração como demonstração de fé em Deus. Mas há situações em que a oração é, na verdade, demonstração de falta de fé. E que situações são essas? Quando Deus já disse que ia fazer alguma coisa e a gente tem que descansar no que ele disse.
A Bíblia diz que fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. E diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é claro, não se confunde com pensamento positivo a fé. Agora, se eu ouvir a palavra de Deus, e aí usando o exemplo dos discípulos lá no barco, Jesus disse assim, vamos lá para o outro lado. Eles ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que gerar fé neles de quê? Nós vamos chegar do outro lado. Então, a palavra de Deus que gera fé, que diz nós vamos chegar do outro lado, tem que me dar a certeza e a convicção do que eu ainda não vi, que é chegar do outro lado. E mesmo diante da sacudida do barco, parece que vai capotar, os ventos estão muito fortes, as ondas estão muito fortes. A fé, baseada na palavra de Deus que diz nós vamos lá para o outro lado, ela tem que me manter firme e dizer assim, segura aqui, porque esse barco vai chegar do outro lado, então vamos chegar lá. Porque Deus disse que nós vamos para o outro lado. Isso é fé. E quando eu digo, Deus, Jesus, nós vamos morrer, faz alguma coisa, parece fé, mas é falta de fé. E por isso a repreensão de Jesus. E aqui, então, por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado até com reclamações e murmurações travestidas de fé. Porque quando o povo reclama que a Moisés pela agora, gente, eles estavam com sede. É uma necessidade humana. Mas eles tinham que saber que o Deus que cuidou deles, que tirou eles com mão poderosa do Egito, da forma como aconteceu, e que disse para eles que ia levá-los e conduzi-los pelo deserto até uma terra especial que era Canaã. Quando eles estavam com sede, eles no máximo, e olhe lá, eu realmente fico com olhe lá, eles no máximo poderiam dizer, Moisés, quando é que a gente vai beber água e tal, tem algum discernimento, o que a gente pode fazer e tal, mas não reclamar, como é a expressão que está aqui, eles reclamaram a Moisés. E aí Moisés, então, vai e clama a Deus. Eu sei que a linha, às vezes, é tênue, mas a expressão que está ali reclamou, e ela é bastante ilustrativa para a gente, porque já é um marco inicial, realmente, de uma caminhada de murmuração. E lá em Hebreus, justamente, o escritor de Hebreus vai dizer que o povo de Israel foi impedido, toda uma geração foi impedida de entrar na Terra Prometida, justamente por causa das murmurações. E aí o escritor, então, aos Hebreus vai dizer, lá na frente a gente deve mencionar esse versículo. Portanto, não murmureis também, porque a gente também tem um descanso reservado para nós, agora falando para nós, Israel espiritual, né, fazendo a aplicação da sombra, nós temos também um descanso ainda reservado para nós, e não murmureis, não murmuremos ou não murmureis, para que não sejais ou não sejamos também impedidos de entrar. Por que o nossa? Porque Deus fica ofendidinho, ele não gosta que as pessoas reclamem dele? Não, é porque a murmuração evidencia falta de fé. O povo de Israel estava desautorizado a murmurar depois de tudo que Deus mostrou de poder, de amor a eles, de cuidado para com eles, e tinha dado a palavra, portanto, aconteceu o ouvir a palavra de Deus que gera fé, tinha dado a palavra que dá o start na fé e disse, eu vou levar vocês através do deserto e vocês vão até uma terra que mana leite e mel, até Canaã. Então, eles, por causa disso, estavam... A murmuração, ela era inadmissível para o povo de Israel. Então, o número de israelitas que saíram da escravidão conduzida por Moisés era de 603.550 homens, maiores de 20 anos. Olha só, ao longo de 400 anos, eles partiram de 70 pessoas para 603.500 homens, de 20 anos para cima, é o que está em Números 1. Por isso esse susto do pessoal do Egito, que de repente um povinho que era só uma família, que estava ali trabalhando na terra, né, trabalhando agropecuária, 70 pessoas e de repente crescendo de uma maneira assustadora. E essa é a quantidade só de homens maiores de 20 anos que saiu de lá, então, que Deus conduziu. 2 meses e 15 dias depois que deixou o Egito, Israel, já no deserto de Sim,
murmurou contra Moisés e Arão, dizendo, olha só, 2 meses e 15 dias, e Deus está ali conduzindo o povo. Deus não deixava faltar comida, Deus não deixava faltar bebida, alimento, pelo menos nem que fosse pela falta de necessidade de comida, talvez em algum momento até faltasse a comida, mas o organismo não estava precisando de comida, porque Deus mesmo estava alimentando o organismo deles. A Bíblia diz que a sola dos sapatos dele não se gastaram durante esses 40 anos, das sandálias dele. Tamanho milagre o cuidado de Deus para com eles. Durante o dia, eles tinham sempre andando com ele uma nuvem, que durante o dia fazia sombra. Então, embora estando num deserto escaldante, eles não passavam o calor do deserto, porque a sombra durante o dia a nuvem fazia sombra para eles. E de noite ela fazia luz, ela projetava luz, de maneira que mesmo de noite eles pudessem caminhar. E aí então eles reclamavam dizendo, antes murmuraram, antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Olha só então a reclamação deles. Não é que eles estavam, na verdade, com fome, ou pelo menos não é que eles tinham necessidade de alimento, porque de alguma forma Deus os estava alimentando. Mas eles então estavam reclamando do quê? Puxa vida, lá quando a gente era escravo e estava sendo dominado, a gente podia sentar em volta das panelas de carne e a gente podia comer pão à vontade. Ou seja, nem carne eles, na verdade, comiam, os egípcios não davam para eles. Mas então reclamando pela falta de pão. E aí Deus então faz descer ali o maná do céu, né? O pão do céu, o maná, e orienta então, já que vocês querem pão, vocês vão comer pão. E orienta então sobre como fazer a coleta desse pão. E aqui já o princípio do sábado já é implantado. Quando Deus então diz que a cada dia, na viração do dia, quando vem aquele serenozinho, que depois que passa aquele sereno, ia surgir os pãezinhos, que era o maná, e eles então deveriam recolher aquele pão todos os dias pela manhã, a porção suficiente exclusivamente para o dia, mostrando, justamente tentando ensinar o povo a confiar em Deus, a confiar na provisão de Deus e a confiar que a provisão de Deus é diária. E a gente vê aqui o princípio já justamente aqui de que sendo diária a provisão de Deus, nós precisamos diariamente buscar essa provisão de Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso é dito: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque nós devemos confiar e buscar essa provisão de Deus diariamente. Inclusive essa do pão espiritual, e principalmente a do pão espiritual, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós para agir nas nossas vidas. Então, aqui no princípio do pão, do maná, do deserto, nós já vemos esse princípio aqui de que a provisão de Deus é diária. E ele então proíbe, Deus diz para Moisés, para dizer para o povo, e diz, olha, não é para pegar mais do que a porção suficiente para aquele dia. E ainda assim, algumas pessoas pegaram porção dobrada, pegaram mais do que uma porção, aliás, encheram mais do que seria o suficiente para um dia. E quando, no outro dia de manhã, quando eles foram para aquele pão para comer mais pão que teria sobrado do dia anterior, tinha dado bicho e tinha estragado. Justamente porque a validade da provisão, então, daquele pão era de um dia, para que todos os dias eles voltassem e fossem novamente buscar a provisão de Deus para aquele novo dia. E aí a única exceção, já para um novo princípio também que Deus já estava ensinando aqui para o povo, era com relação ao sexto dia. Ele diz, no sexto dia, vocês vão colher o dobro da porção de um dia. Vocês vão colher a porção da sexta e vão colher a porção do sábado. E aí, milagrosamente, o pão que era dado na sexta-feira, ele tinha validade dobrada, e esse exclusivamente valia 48 horas. Ele não perdia, ele não vencia, não dava bicho por 24 horas. Justamente porque, então, Deus diz, porque o sábado
O 7º dia é o Shabat, é o dia de descanso. E no 7º dia vocês não vão pegar pão, vão comer do pão que vocês colheram na sexta-feira, no 6º dia, no dia anterior. Então, já aí o princípio também do sábado, já antes da lei do sábado, já o princípio. Então, como mostrando que a lei é princípio, que o sábado é princípio, como a gente viu na meditação do sábado, Deus descansou no sábado, antes da lei do sábado. Deus, que não precisa descansar, descansou no 7º dia. E aqui agora, antes também da lei do sábado, nós temos o povo sendo orientado a no sábado não ir buscar comida, mostrando que o sábado está para muito além da lei, mas é um princípio, portanto, mesmo revogada a lei, o seu preceito, o seu ensino deve ser mantido, né? Então, ali fala que alguns do povo desobedeceram e o alimento tinha estragado, né? Bora, você pega uma água para mim, por favor? Oh, meu amor, obrigado. Valeu. Obrigado. Viu aqui? Show. Aqui. Então, esse maná na passagem faz referência a Jesus, o pão da vida que desce do céu para nos alimentar a cada dia. Com efeito, o povo da época de Jesus lhe pediu um sinal da sua divindade, naquele momento lá dos milagres, né? E pedindo, como prova, eles queriam, inclusive, uma segunda multiplicação de pães. Pediu, então, um milagre para provar sua divindade, mencionando o sinal dado por Moisés, que deu aos seus pais de comer no deserto. Eles fizeram referência a essa passagem aqui. E Jesus respondeu, em verdade, eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, fazendo, então, referência a Jesus. E aí completa, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Este é o pão, e dizendo este eu, né? Jesus dizendo, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, a gente vê, inclusive, Jesus, justamente na ceia, quando ele institui a Santa Ceia, ele usa o pão para ser um símbolo justamente aqui da sua carne, né? Tem tudo a ver justamente com isso. Então, como a velha aliança, como Jesus disse, ela aponta para o amor, né? O destino dela, o resultado dela é o amor, e como Paulo diz, que é uma sombra das coisas que haveriam de vir, haveriam de acontecer. Então, essa passagem do maná do céu, ela nos fala muito, ainda mais quando o próprio Jesus retoma esse momento para fazer essa aplicação para a gente. Então, não é nem algo que dependa de uma interpretação nossa, de uma aplicação nossa, porque aqui o próprio Jesus já fez para a gente a aplicação dessa passagem do significado do maná. Então, nós estamos numa caminhada espiritual, saindo da escravidão existencial, a escravidão do ego, e caminhando em direção à nossa terra prometida, em direção ao céu, em direção ao local, a um lugar, a uma realidade em que Deus, novamente, ele é o nosso direcionador, ele é a nossa cabeça, e ele é quem direciona todas as pessoas que compõem esse corpo que está sendo novamente formado, que é a sua igreja, a igreja de Jesus. Então, nós estamos nessa caminhada pelo deserto. Assim como na caminhada do deserto, o povo precisava diariamente comer de um pão físico para se alimentarem diariamente, e essa provisão era diária. Jesus está nos dizendo que na nossa caminhada espiritual, a aplicação é que Jesus é o nosso pão da vida, do qual nós precisamos nos alimentar diariamente. Que não é possível se alimentar de Jesus semanalmente, pegar uma porção
7 vezes maior, com uma mensagem muito boa no domingo, de muita qualidade, alguém com muita unção, que vai conseguir durar 7 dias na semana. Ele diz, não é possível você se alimentar da minha presença sequer o suficiente para 2 dias, é o que Jesus está dizendo. Quando ele puxa essa passagem aqui, para dizer que a aplicação é ele, que ele é o pão que dá a vida, sendo que ele tinha dito que esse pão tem que ser buscado diariamente. E quando ele, na oração do Pai Nosso, ensina a orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, isso nos ensina muito, muito, meus irmãos, de como nós realmente precisamos buscar essa provisão de Deus, que hoje nos é dado esse pão, essa presença, esse pão que é Jesus, nos é dado através do Espírito Santo de Deus, porque quando ele foi embora, ele diz, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito, o Consolador, que há de estar com vocês. Então, essa passagem ela é extraordinária e de uma grande importância para a gente não pode brincar com isso. Por essa razão, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, como falei, o pão nosso nos dai hoje e tal, né? E Paulo, por sua vez, em sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve que, sendo muitos, nós somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E aqui a gente vê o princípio, então, do corpo e vemos o princípio da Santa Ceia. Quando Jesus pega um pão, vou até pegar um pão aqui. Olha, tem suco de uva ali, será? Não? Dá uma olhada para mim. Tá. Quando então Jesus ele pega um pão diante dos discípulos e ele diz, este é o meu corpo que é dado por vocês. Esse meu microfone está caindo aqui, a haste dele quebrou. Se o áudio ficar ruim porque caiu e eu não perceber, vocês me falam, tá? Então Jesus pega o pão diante dos discípulos naquela última ceia, naquele momento em que eles estão na ceia. Não, acho que esse aqui é suco, né? Não, então tá, eu tomo água, obrigado. Então Jesus vai e diz assim, esse é o meu corpo que é partido por vocês. E ele parte em tantos pedaços quantos eram os presentes ali na mesa, né? Na verdade, ele vai entregando o pão e cada um vai então, uns repassando ali o pão que representa a presença dele uns para os outros. Não, tem nada não. Eu estou pegando os elementos aqui com a Carol aqui, para a gente daqui a pouco tomar a Santa Ceia. O suco de uva aqui e o pão. Então, tá indo, pequeno? Beijo, papai. Te amo, tá? Até já. Vai lá. Te amo, tá? Então, quando Jesus disse, eu estou partindo meu pão por vocês, Jesus era o quê? Jesus era o filho unigênito de Deus, como Paulo vai dizer. Ele era o único filho. E ele abre mão da posição de único filho para se tornar o filho primogênito, como a gente viu na semana passada. E aí, como primogênito, ele morre no lugar da gente. Para que a lei, então, que devia então, se cumprir nessa aplicação lá da ilustração da velha aliança, que todo primogênito morreria, então Jesus toma esse lugar como primogênito que morreria por todos naquela casa. E aí, então, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vocês, que é partido por vocês. Comam dele e bebam dele em memória de mim. Todos os que fazem parte de Jesus, todos os que passam a fazer parte da igreja de Jesus, passam a ter Jesus como parte de si ou a ser parte de Jesus. E aí, como um pão desse aqui, esse pão, uma vez partido, ele só é um se você junta todos os pedaços dele de volta. E por isso nós, como igreja, nós somos um por quê? Porque um pedaço de Jesus, uma parte de Jesus, ou Jesus estando em cada um de nós, automaticamente todos nós integramos um só corpo. E por isso a ilustração, então, que ele faz com o pão. Todas as pessoas que comerem do seu pão, comerem da sua carne, comerem da sua presença, todas as pessoas que tiverem ele,
passam a ser um com ele, consequentemente, um com todos os outros que também dele comeram. E a vida está nisso, está na presença dele. Então, por isso, Paulo vai dizer, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Desse mesmo pão físico? Não, do mesmo pão espiritual que é Jesus. Que é esse maná, o verdadeiro maná que nos é dado por Deus, o verdadeiro pão que é dado para a nossa vida, porque no povo lá no deserto era apenas uma sombra, era apenas uma ilustração, como Jesus vai dizer, os pais de vocês comeram o maná do deserto e todos estão mortos. Acampados em Refidim, os israelitas novamente tiveram sede, pois ali não havia água, e tornaram a protestar contra Moisés. Você vê que não são pedidos, né? Não são lembretes, não são perguntas. Moisés, não se incomoda de eu perguntar, não, assim, tem água, tem algum lugar que a gente vai beber? Tipo, nem isso deveria, né? Mas é o mínimo, né? Mas protestar, reclamar, murmurar, realmente não dá. E aí ele então clama a Deus, o qual orienta a bater na rocha, no Monte Horebe, na presença dos anciãos. Então Deus diz para ele, vai lá e bate na rocha, e a rocha vai dar água para vocês. E Moisés pega o cajado, bate na rocha e jorra água, e eles então vão e bebem água. Ainda em Refidim, os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel, sendo por estes derrotados. Oportunidade em Deus prometeu que extinguiria a memória dos amalequitas de debaixo do céu, o que seria cumprido no 4º século mais tarde. Assim, passados 3 meses desde a saída do Egito, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do Monte Sinai. 3 meses apenas. Moisés, então, Êxodo 19, Moisés, então, subiu ao monte para encontrar-se com Deus. A manifestação da presença de Deus no Monte Sinai era tão assustadora que, aspas, todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. O povo não podia subir o monte, mas apenas os sacerdotes, após o ritual de santificação, para que Yahvé não os ferisse de morte. Olha a simbologia aqui da presença de Deus, da santidade de Deus em contraste com o pecado da humanidade. A gente vê aqui no Monte Sinai. Quando então Moisés sobe à presença de Deus, depois do ritual ali, os sacerdotes, o ritual de purificação, os sacerdotes podiam também acessar o monte, mas o povo, se subisse no monte, seria morto. Deus mataria, por quê? Por causa justamente que ali está sendo ilustrada a consequência do pecado que aconteceu ainda em Adão, herdado por toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. E por mais que nós estamos, já eles estavam protegidos por causa do sacrifício de Jesus, que por mais que aqui antecede o sacrifício físico de Jesus, mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, então a propiciação já tinha acontecido. Jesus já tinha sido sacrificado de alguma forma na eternidade. E justamente para bancar a nossa presença em Deus. Porque, ora, imagina se é só no monte que não podia por causa da presença de Deus. Nem no mais alto monte, nem no mais baixo vale. A presença de Deus está em absolutamente todo lugar e o ser humano não poderia fugir da sua presença. Então, em qualquer lugar, no universo criado por Deus, o ser humano, por causa do seu pecado, seria fulminado, absolutamente fulminado, diante da presença de Deus, que está presente em absolutamente todos os lugares, ele é onipresente. Só que, então, na maquete, no desenho, nós vemos, então, o Monte Sinai simbolizando o lugar da presença de Deus, apenas no símbolo, porque Deus está presente em todos os lugares. E fora do monte, simbolizando a ausência dessa presença, que então é o lugar onde o povo podia ficar. Mas apenas como símbolo.
Porque mesmo no pé do monte, e a 1 milhão de quilômetros do monte, essa presença de Deus em qualquer lugar criado por Deus, a presença do ser humano em qualquer lugar, ela só era proporcionada, propiciada, permitida por causa do sacrifício de Jesus que aconteceu antes da fundação dos tempos. Porque, como eu tenho dito, não fosse o sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo, portanto, antes do primeiro haja, antes do sopro sobre Adão, a humanidade sequer poderia ter sido criada, porque ela não poderia ter o livre-arbítrio, porque, uma vez tendo desobedecido, teria sido fulminada e não teria conversa de segunda chance, de descendente de Jesus, de igreja, de nada disso. Não teria tido. Adão e Eva teriam sido absolutamente fulminados imediatamente. Tamanho o rigor de Deus com relação ao pecado. Ele não tem comunhão nenhuma com o pecado. Mas como Jesus assumiu o lugar de separação no nosso lugar, é por isso que a gente fica aqui, não é torrado, apesar do nosso pecado originário e do nosso pecado também cometido ao longo da nossa vida. Então é apenas como símbolo que a gente vê isso aqui, para a gente ver o que é na realidade. E que quando for tirado o efeito propiciatório do sacrifício de Jesus, que a gente meditou semanas atrás, quando for tirado o efeito propiciatório, que a gente não tiver mais nesse chamado tempo da graça, né? Quando o efeito propiciatório for tirado, todos aqueles que não tiverem tido o efeito extintivo, todos aqueles que não tiverem tido o seu próprio pecado lançado sobre Jesus e substituído por Jesus, terão que pagar pelos seus próprios pecados. E aí esses serão absolutamente fulminados pela presença de Deus. E aí vão estar, então, nesse lugar da separação absoluta de Deus. E aí se tem fogo, não tem fogo, tem lago, etc. Aí realmente eu não tenho como dizer se a Bíblia é literal ou se são simbologias, mas eu nem quero estar lá para saber. Pelo menos não nesse lugar para sentir, no máximo para observar, né? Então, só um segundo. Então, a proibição de acesso ao povo simboliza a separação, como falei, né? Ali, Israel permaneceu acampado por aproximadamente 1 ano, período durante o qual Deus transmitiu a Moisés leis sobre escravidão. Então, eles levam 3 meses para chegar até ali, e ali passa mais aproximadamente 1 ano ali, enquanto Deus está dando as leis. Aí, leis sobre homicídios, olha a variedade, eu fiz dou alguns exemplos aqui, ó, leis sobre escravidão, leis sobre homicídios, leis sobre violências e acidentes, até sobre acidentes tinham leis, sobre roubos e prejuízos, né? Perdão, sobre o exercício da justiça, sobre o sábado, o shabat, o descanso, sobre festas anuais, bem como leis civis e religiosas. Moisés recebeu também instruções sobre as ofertas para o tabernáculo, sobre a aliança, a arca da aliança e o seu propiciatório, justamente aquele espaço ali nas cerimônias, no templo, que simbolizavam esse efeito propiciatório do sacrifício de Jesus, sobre a mesa dos pães da presença, sobre o candelabro de ouro. Então, você vê que esse pão no deserto, Deus manda recolher uma amostra dele que vai para um recipiente e que fica também ali dentro da Arca da Aliança, esses pães da presença que simbolizam justamente a presença de Jesus, simbolizam Jesus. Então, sobre o candelabro de ouro, sobre o azeite puro para o candelabro, sobre o tabernáculo, sobre a tenda do encontro, como o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, aquele que foi rasgado, né, quando Jesus morreu, para mostrar e simbolizar que o que nos separava já não nos separa mais, e o altar para o holocausto, sobre as vestes sacerdotais, sobre a consagração dos sacerdotes e dos altares, sobre o imposto para se manter o templo, aquele imposto que depois Jesus justamente foi cobrado, você não paga o imposto do templo e tal. Então, assim, tem pessoas que fazem estudos muito aprofundados sobre cada detalhe nessas leis, no tabernáculo,
nas liturgias, nos rituais, é muito bonito. As pessoas que se dedicam a isso, tem cada detalhe como isso tem significados extraordinários. Aqui é muito legal. A gente passa muito superficialmente aqui em alguns deles, abrindo apenas parênteses, mas é realmente extraordinário como Deus trabalhou cada detalhe disso. Algumas dessas leis, as negritadas, serão adiante abordadas. A palavra tabernáculo, que é um então dos que a gente vai meditar, tem o sentido de habitação, templo, moradia, casa. Eis a disposição do templo e dos principais objetos. Então você vê ali a disposição que tinha ali do templo, né, onde ficava o altar, a pia, o altar do incenso, a mesa aqui dos pães, a Arca da Aliança, né? Inclusive na Arca da Aliança tinha também o cajado, né, de Arão. Relevante observar que o véu, a cortina que separava, que devia ser colocada para separar o lugar santo do lugar santíssimo, o santo lugar do santo dos santos, ou santíssimo lugar, era feito de linho trançado com figuras de querubins bordados. Interessante esses querubins, né, que tinha nessa figura. Por quê? Porque quando a gente viu lá no Novo Testamento, lá em Gênesis, aliás, quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden, na verdade, simbolizando a decisão deles de sair da presença de Deus, embora a expressão seja que eles foram expulsos, a decisão foi deles de sair da presença de Deus. E quando então eles saem do Éden, que é o lugar que simboliza essa presença de Deus, Deus coloca então 2 querubins ali para proteger a entrada e impedir que as pessoas encontrem a entrada do Jardim do Éden. E justamente então, nesse lugar que é o símbolo dessa separação, que é a cortina, nós vemos também ali querubins, justamente fazendo referência àqueles querubins que foram colocados, aqueles anjos que foram colocados para guardar a entrada do Jardim do Éden, que é esse lugar da presença. Você vê o lugar de acesso à presença de Deus é guardado por querubins, o Jardim do Éden. E aqui na sombra, no tabernáculo, no desenho, nós vemos que a cortina que simboliza a separação tem também querubins desenhados ali, fazendo referência a esse acontecimento da separação de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era o dia então da expiação, poderia entrar no Santo dos Santos, após ritual detalhado nos capítulos 16 de Levítico, de transferência dos pecados do povo de Israel para o bode expiatório. Nós meditamos lá atrás nesses 2 efeitos, salvo engano, meditamos hoje, para frente, eu acho que a gente já viu, não sei, acho que a gente já viu. O efeito, duplo efeito do sacrifício de Jesus, o efeito propiciatório, que é possibilitar a gente ouvir, ler a natureza, ter sede de Deus, buscar Deus, invocar Deus, etc., tomar uma decisão por Deus. E o efeito expiatório, que é o efeito realmente de expiar, de tirar definitivamente o pecado da gente, colocando sobre Jesus. Esses 2 efeitos. Então, o efeito propiciatório, ele está diariamente ali. Você tem o símbolo justamente ali dessa propiciação o tempo todo no templo, mas o efeito expiatório, apenas uma vez no ano tinha um ritual para representá-lo. E esse ritual, então, é o que? O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele passava também por um ritual de purificação em si próprio, para propiciar que ele próprio pudesse fazer, porque, embora simbolizando Jesus, ele não era Jesus, ele tinha pecado, o sacerdote tinha pecados, o sumo sacerdote tinha pecados. Então, mesmo eles tinham que passar por uma cerimônia de propiciação. O que não aconteceu com Jesus, porque era santo. Jesus, realmente, ele realiza ele passa pelo sacrifício, pelo ritual que ele mesmo é o executor e ele mesmo é o sacrificado, ele passa por isso sem precisar de uma propiciação, porque ele era santo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de passar por os rituais, ele podia entrar no Santo dos Santos, que era esse lugar para dentro do véu, onde simbolizava ali a presença absoluta de Deus.
justamente para estar nos rituais uma vez por ano, lembrando que haveria de vir alguém um dia, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, o sacerdote dos sacerdotes, da expressão sumo sacerdote, o sacerdote maior de todos. Então Jesus, como esse sumo sacerdote, ele viria em algum lugar no futuro e ele adentraria esse lugar que é o do Santo dos Santos. E ele receberia os pecados dessas pessoas, como dos seres humanos, como então nesse ritual da transferência que acontecia, que o sacerdote colocava a cabeça sobre o povo, a mão na cabeça do povo e a mão na cabeça do bode que seria sacrificado. Então Jesus seria sacrificado. E aí levaria esse bode expiatório que vai para longe, lá no símbolo, e Jesus então levaria o nosso, meu e o seu pecado para longe da gente, para longe da presença de Deus. E aí, então, esse efeito expiatório acontecia. E a Bíblia diz que Jesus nunca mais se lembraria desses pecados nossos, uma vez sendo lançados sobre Jesus. Isso é o que está dito aqui por esses próximos capítulos aqui, próximos parágrafos. Então, a lei do Shabat, o descanso, estabelecia, aspas, durante 6 dias trabalharás, o 7º, porém, é o Shabat, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Eu vou pular a parte aqui do Shabat, a gente antecipou lá o Shabat, né? E então eu vou pular esses 2 parágrafos aqui. A gente leu já o tópico 31, inclusive, a gente detalhou bastante isso. Quando Deus terminou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe 2 tábuas do testemunho e da aliança. 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos por seus próprios dedos. Então, essa primeira versão, a Bíblia diz que foi pelo próprio dedo de Deus foi que essas tábuas foram escritas. Então, nós tínhamos essas pedras, né? E aí Deus, então, com o próprio dedo, é a expressão que está lá, Deus escreveu as leis, os mandamentos ali para ele. E aí, então, como Moisés tardava, o povo juntou-se a Arão e exigiu-lhe, olha só, o povo chega para Arão, que era o ajudante de Moisés, e eles estão lá, debaixo do monte, realmente passa muito tempo ali com ele lá em cima recebendo as leis, né? E aí, então, exige, vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente. Olha o absurdo disso, seres humanos pedindo para um outro ser humano para fazer um Deus para eles que vá à frente deles para guiá-los. Olha o nível de insanidade que nós somos capazes. Depois de experimentar sair com a mão poderosa daquele jeito, de no pé do monte experimentar a presença de Deus daquele jeito a ponto de ficar tremendo e tudo, mas como a nossa tendência de incredulidade, de falta de fé e, portanto, de pecar contra Deus. E diz, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Ora, a fé exigia que eles dissessem, Deus sabe o que está fazendo. Ele disse que a gente ia chegar na terra prometida. Está demorando? Está demorando. Está estranho? Está estranho. Tem muitos meses já que Moisés subiu e não desceu, pode ter sido morto? Sim. Mas Deus disse que a gente ia para a terra prometida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus disse, eu tenho todos os elementos necessários para que a fé aconteça em mim, por isso, se eu for incrédulo, eu não vou ser desculpado. Eu vou pagar pela minha incredulidade, eu vou responder pela minha incredulidade. Porque eu tenho o elemento necessário, que é o ouvir a palavra de Deus. Diferente, abro aqui um parêntese, quando às vezes, como eu já recebi algumas acusações por causa da minha deficiência, né? Muitas vezes as pessoas oravam para mim na minha infância, adolescência, e mesmo na fase adulta, algumas menos vezes, mas também já passei por isso, as pessoas orarem por mim para eu ser curado, eu não era curado, a pessoa apontava para mim e dizia assim, é porque você não tem fé. Jogava a culpa para mim. Mas dentro de tudo que eu podia fazer, a fé humana, toda a fé eu tinha, a ponto de ir até a igreja, de ir até a pessoa que estava orando, o missionário,
de pedir para orar para mim. Isso é o nível humano de fé. De tirar a órtese que eu usava ali na perna para poder andar, de pisar com uma perna que não tem nenhuma possibilidade de pisar sem a órtese, pisar com ela. É o máximo que um ser humano pode ter de fé humana. Mas não aconteceu o milagre comigo. Por que não aconteceu se eu tive fé? Porque eu tive a fé humana. Não foi a fé necessária para o milagre, que é a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Deus não tinha dito para mim, nunca disse que eu ia andar, que eu ia tirar esse aparelho e andar sem ele. Então eu não tinha elementos para que a fé acontecesse em mim e, portanto, eu não podia ser culpado por essa falta de fé e por não ser curado. Mas aí, então, pregadores, pessoas muitas vezes jogavam para cima de mim para não assumir isso para eles. Pela falta de compreensão da Bíblia, eles deviam buscar discernimento se Deus estava dizendo para eles, ora pelo Emer, que o Emer vai parar de usar esse aparelho na perna dele. Ele vai ficar curado. Se um pregador ouvisse isso, ouvisse a voz de Deus dizendo isso, deveria, então, ele tinha a obrigação de ter a fé e ele podia falar que ia acontecer. E se não acontecesse naquele momento, ele ia dizer, olha, eu me equivoquei quanto ao momento, porque Deus disse que vai te curar. Então, agora nós vamos buscar discernimento de Deus se é para a gente fazer alguma coisa ou não, ou quando é, mas que você vai ser. Mas não jogar a culpa para mim, dizendo que é eu que era falta de fé. Então, isso é importante a gente entender essa questão da fé, de que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a obrigação de ter fé e nós respondemos pela falta de fé. Ela é cobrada de nós. A falta de fé, ela é indicativo de falta de amor. E a relação com Deus, o pressuposto dela é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, diz que quem ama sempre espera o melhor da pessoa amada, e tem lá que tudo crê. Quem ama tudo crê, tudo sofre e tudo espera. Tudo crê. Quem ama, crê. Quem ama tem fé. Então, o amor nos leva a isso. Então, a relação com Deus é uma relação baseada no amor. E, portanto, a fé está junto. Agora, a fé precisa vir a partir da palavra de Deus. Então, como Moisés tardava, eles disseram isso e tal. E aí, então, Arão consentiu e, tendo recebido do povo brincos de ouro, fundiu e fabricou uma estátua em forma de bezerro, diante do qual o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Olha o nível de insanidade que nós somos capazes. Ofereceram então o holocausto e começaram a festejar. Deus tira o povo de Israel com mão poderosa. Aquelas 10 pragas extraordinárias. O mar se abrindo, a travessia, a nuvem ali por cima, o sapato que não se gasta, o maná descendo do céu, o cajado que bate na rocha e sai água, as águas que são amargas e se tornam doces. Milagres extraordinários, assim, ó, tete a tete, eles vivenciando. Alguns meses suficiente para pedir, então, para formar com mãos humanas deuses para eles, e declaram sobre esse Deus criado com mãos humanas, eles declaram sobre ele: esse foi o Deus que nos tirou do Egito, e vamos começar a adorá-lo e a festejá-lo. Olha o nível de insanidade que nós somos capazes. Por que eu estou enfatizando isso? Para a gente parar de acreditar, parar de pensar, eu só não acredito em Deus assim 100%, porque eu nunca experimentei um milagre mesmo assim. Porque eu nunca vi um cego mesmo assim enxergando. Cara, se eu visse um cadeirante que não tem nada, movimento nenhum nas pernas, eu conheço o cara, é meu irmão, a gente cresceu junto. Alguém, a perna dele é fininha, fraquinha, eu conheço ele. E Deus curasse ele levantasse a perna dele, crescesse, engrossasse, músculo, tudo. O bicho pisasse no chão, saísse pulando, igual a gente vê na Bíblia. Velho, eu nunca mais ia duvidar de Deus. Isso é o que a gente pensa. Olha, se eu visse
um morto ressuscitando. Nossa, eu nunca mais ia duvidar, velho. Nossa, se eu visse o mar se abrindo, nossa, eu nunca mais ia duvidar. Não tinha como. Pô, Deus podia fazer isso para dar uma força para a gente, fazer um milagre. Como diz o povo lá na época de Jesus, dá um sinal para a gente. Perdão. E Deus diz para o povo, como diz para a gente, nenhum sinal vai ser dado para vocês, ô geração incrédula. Porque o negócio não é na base do sinal, é na base da fé. Sinal nunca foi suficiente para produzir fé. Se tem alguém que sabe disso, é Deus, e não vai cair nessa. Ao longo de toda a história da humanidade, o que Deus deu de sinal não foi brincadeira. E nunca foi suficiente para absolutamente ninguém confiar absoluta e restritamente em Deus. Basta passar um dia, 2 dias, 1 mês ou 2 meses e vem uma adversidade onde Deus não agiu concretamente, já começa todo a ficar cheio de duvidazinha de novo. Ah, será? Não é suficiente, a gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Fé é baseado no que eu ouço, no ouvir a palavra de Deus. É porque Deus disse. Então é assim que é. Você vê que na tentação de Jesus, o diabo procura justamente usar essa tendência nossa de prova, do sinal, para pegar Jesus. Ele disse, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Sinal, prova, evidência. E Jesus se recusa, tudo baseado no quê? Na palavra de Deus. Não, porque está escrito. Não, porque Deus disse. Isso é fé. É fé baseada no que Deus disse. Não, porque Deus disse. Nunca vai ser suficiente, meus irmãos. Então, eles vão e fazem esse bezerro, começa a estar aqui. Olha aqui quem tirou a gente lá do deserto. E Deus, então, conta para Moisés o que estava acontecendo lá no meio do arraial. E ele diz, olha, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira. Deus diz para Moisés, olha, me deixa agora. Agora eu vou deixar a minha ira pegar fogo contra eles e eu vou consumir esse povo. Deus contou para Moisés o que estava acontecendo. E aí diz para Moisés, que é esse que já está caminhando com ele, que está obediente, que está tendo fé, que está caminhando de fé em fé. Aí Deus diz para Moisés, eu vou destruir todo mundo. Me deixa destruir esse pessoal. Mas olha, todavia, mais tarde, eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Que Deus está dizendo, Jesus está dizendo. O que Deus está falando para Moisés aqui. Ele diz, olha, eu vou dar um start aqui de novo. Ele disse que ia dar um start de novo agora no povo de Israel. Eu vou matar o povo de Israel todinho, o descendente de Abraão. E de você, Moisés, eu vou de novo fazer um novo povo. Deus não desistiu da humanidade. Ele já tinha determinado o que ele ia fazer. Mas ele cogitou de fazer o quê? De matar todo mundo, todo o povo de Israel. E a partir de Moisés, começar tudo de novo. E depois, mais tarde, Moisés, a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés, entretanto, e aqui Moisés é um dos tipos de Jesus. Olha que coisa linda. Moisés é um dos tipos de Jesus. Ele é esse libertador, é alguém que vem para conduzir o povo, para guiar o povo, é alguém que está tirando o povo, dando voz forte contra Faraó para conduzir o povo. Então, Moisés é um dos tipos de Jesus, é alguém que figura, um dos que na velha aliança figuram Jesus. E olha, justamente por ser essa figura de Jesus, olha que coisa linda. Moisés, entretanto, roga a Deus que não destrua o povo. Porque em sendo um tipo de Jesus, ele tem esse amor pelo povo. Em sendo o tipo de Jesus, ele tem esse compromisso com o povo, com a salvação do povo.
Ele diz, para que os egípcios não blasfemem contra ele, alegando que, por ter a intenção de matá-los, é que os tirou do Egito. E, claro, também, pelo que a gente vê no texto aqui, a preservação do nome de Deus. Moisés, então, sendo um tipo de Jesus, Jesus tem o quê? Ele se ocupa, ele se importa com a preservação do nome de Jesus, com o nome de Deus, com a santificação do nome de Deus. Ele diz, o pessoal vai dizer que você só tirou o povo do deserto para poder matá-los no deserto. Então tem essa coisa do zelo pelo nome de Deus, mas também o zelo pelo povo, que não é nessa passagem, eu achei que era, mas é numa outra, onde ele vai dizer, inclusive, olha, risca o meu nome do livro da vida se você for detonar esse povo. O próprio Moisés chega a dizer isso. Então Deus atende a Moisés, desce do monte, trazendo nas tábuas, atende, e Moisés desce do monte, trazendo as tábuas nas mãos, as quais quebrou de ira. Tipo assim, uma coisa é a gente não estar vendo, não estar na pele de Deus, e vendo o que o povo está fazendo contra Deus. O absurdo deles terem feito aquele Deus e estarem adorando aquele Deus e dizendo, olha aqui o Deus que nos tirou do Egito. Aquele símbolo. Aí ele, Deus, aí Moisés vem acalmar Deus, não está na pele dele, Deus só contou para ele o que está rolando, ele imaginou. Deus, deixa eu te falar aqui. Calma, Deus, calma, Deus, calma, Deus, calma. Moisés pede para Deus acalmar. Não mata eles, não. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, Deus. Não mata eles. O povo vai falar mal de você, vai dizer que você só trouxe o povo para poder matar. Não está sentindo na pele, não está vendo com os olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Deus estava vendo, e num nível muito mais profundo. E Deus diz, tá bom, Moisés, você tem razão, vamos lá. Desce lá. E Moisés desce com as duas tábuas. E quando ele chega e que ele vê o que está acontecendo, ele pega as tábuas, pá! Ele se ira, quebrou de ira, quando viu a estátua em forma de bezerro e as danças do povo. Olha só. E aí, então, sob a ordem de Moisés mandou, hein? Esse que estava todo lá, calma, Deus, paz e amor, relaxa, Deus conta até 10. Estou brincando, né, gente? Óbvio. Mas é a ideia de é fácil quando você não está vendo. Agora, quando Moisés chega, e aí o zelo, que é o que aconteceu também com Jesus, o zelo pelo nome de Deus, pela presença de Deus, Jesus lá chicoteando as mesas no templo, né? É esse zelo por Deus, pela causa de Deus, pelo nome de Deus. Quando você está vendo, te consome. Então, sob as ordens de Moisés, os da tribo de Levi, que era dos sacerdotes, né, os levitas, matam 3.000 idólatras. Moisés mandou os levitas matarem. No dia seguinte, o Senhor diz para Moisés que não seguiria no meio do povo, para que a sua ira não o exterminasse pelo caminho, mas mandaria o seu anjo, ao que Moisés replica e é atendido. Se tu não vieres comigo, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Essa passagem é extraordinária. E aqui eu acho que a gente só vê em seguida, a gente para nela aqui, eu vou meditar aqui e a gente para nela. Na semana que vem a gente continua. Mas olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Moisés vem, num primeiro momento, como que quase que julgasse Deus, né, a ira de Deus, dizendo que ia destruir todo mundo e fazer a parte dele. Mas quando Moisés vê, os olhos veem, o coração sente, e ele todo aquele amor de Deus, do próprio Moisés, e essa rebeldia do povo, ele quebra as tábuas que tinham sido feitas pelo próprio dedo de Deus. Não foi ele não, ele não quebrou um negócio que ele fez. No momento da ira, ele tem um surto, ele quebra a tábua que o próprio Deus fez com o dedo, tábuas de pedra. E ele manda os sacerdotes que estavam sob sua autoridade matar 3.000 pessoas que estavam ali naquela adoração. E aí, no dia seguinte, Deus chega para ele e diz assim, Moisés, você viu, né, como é? Deixa eu te falar, eu não posso ir, Moisés, mais. Eu não vou mais com vocês.
Se eu for com vocês, Moisés, eu vou matar todo mundo. Olha, a próxima que o povo me aprontar, eu vou matar todo mundo, eu destruo todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte, eu propus que ia matar todo mundo e a partir de você eu ia fazer um grande povo de novo e ia cumprir tudo a partir desse descendente. Mas beleza. Você falou para eu não fazer, eu não vou fazer. Só que eu não suporto mais essa rebeldia do povo, essa murmuração desse povo, essa incredulidade desse povo, a falta de amor desse povo. Eu prometi para vocês que ia entrar, eu te dei a minha palavra lá naquela sarça de que eu ia conduzir, que ia levar para uma terra que mana leite e mel, para Canaã. Eu prometi bens materiais para vocês, eu prometi longevidade, eu prometi vigor, eu prometi vitória sobre os inimigos. Tudo que eu prometi, Moisés, eu vou cumprir. Mas eu, pessoalmente, não vou com vocês. Eu vou mandar o meu anjo à frente de vocês conduzindo. Mas para mim deu. Eu não tenho condições mais de andar com esse povo. Vocês vão sem mim daqui para frente. Veja como eu falei na semana passada, ou atrasada, quando Deus chama Moisés e o povo, ele chama o quê? Numa linguagem que é a linguagem que o ser humano caído entende, que é a do egoísmo, é a do próprio umbigo, é a dos bens materiais, é a da longevidade, é a dos muito bens, é a da saúde, é a do domínio sobre o próximo, domínio sobre os inimigos, é a de ter muitas terras. Essa é a única linguagem que o ser humano, caído da presença de Deus e do propósito de Deus, que é de viver como um corpo, como uma unidade perfeita e harmônica, caído e entrando nessa guerra de todos contra todos, a única linguagem que o ser humano caído entende é a do egoísmo, do domínio do ego, do farinha pouca, meu pirão primeiro. E se tiver muita farinha também, que seja, deixa toda para mim, você que se dane sem farinha. Nem precisa ser pouca. Essa é a linguagem do ser humano caído. E Deus fala nessa linguagem quando diz para Moisés, vai lá, chama o povo, você conduz eles, eu vou levar para uma terra, vocês vão se dar bem pra caramba, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser meu servo. E Deus então diz, eu vou cumprir a minha palavra. Só que Moisés passou por uma segunda fase. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Ele passou para um nível do relacionamento com Deus. Agora não era apenas de ouvir falar, não era apenas do que ele viu ali na sarça, de Deus chamando ele, não era apenas do poder. Agora Deus conversava com Moisés. E Moisés passou meses, praticamente um ano, num monte, convivendo com Deus, com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Cara a cara, face a face com Deus. Para quem parte para essa segunda experiência, que é de se relacionar pessoalmente com Deus, independente se os olhos veem ou não, mas mesmo alguém que foi algo especial que Moisés teve, de contemplar face a face. Mas se aqui dentro, através do Espírito Santo, você começa também a se relacionar de verdade com Deus, você percebe que esse é o verdadeiro tesouro. Como a gente meditou também semanas atrás, quando Jesus vem tentando fazer a tradução da velha aliança para a nova, e ele diz, com o que eu vou comparar o reino de Deus para vocês? Como é que eu vou falar numa linguagem que vocês, egoístas, entendem, que só pensam no material? E ele fala, um dos exemplos que ele dá é daquele que tinha várias posses e descobre uma terra que tem um tesouro muito precioso, mas que não está na terra dele, ele vende todos aqueles bens e compra aquele pedacinho de terra que tem aquele tesouro, e para ele passar a poder ter posse daquele tesouro. Então, mesmo falando, tentando usar a linguagem do reino de Deus, ainda a linguagem é tesouro por tesouro. Um tesouro que vale mais. O tesouro que vale mais é a presença de Deus. O tesouro da verdadeira aliança, da aliança de Israel, da aliança espiritual, é o tesouro da presença de Deus perdida no Jardim do Éden. Esse é o tesouro, o verdadeiro tesouro, e no fim das contas é o único tesouro. E como Moisés já tinha começado a experimentar desse tesouro,
Quando Deus diz para ele assim, Moisés, eu não vou com vocês, Moisés de imediato diz o quê? Se o Senhor não for comigo, não me deixa sair. Se não vieres tu mesmo, não vem com essa conversa, Deus, com todo respeito, de mandar anjo, não. Que proposta indecente é essa? Eu estou aqui há meses me relacionando com o Senhor. O Senhor vem me dizer que vai me conduzir pelo deserto com um anjo e que lá eu vou ter toda a riqueza, toda a prosperidade, mas eu não vou ter mais a tua presença. Que proposta indecente é essa, com todo respeito, Deus? Comigo isso não cola mais, porque eu sei o que é o verdadeiro tesouro. Eu não trocaria a tua presença por tesouro nenhum desse mundo, por presença de anjo nenhum. Esse é o segundo nível que a nossa relação com Deus tem que chegar. Por mais que a gente também chegue na religião, a gente chegue e aceita a Deus por promessas, por propostas, por interesses, mas a gente tem que chegar num nível de relacionamento com Deus em que a presença dele nos seja suficiente e de que a gente não troque ela por mais nada. Enquanto não chegar nisso, não chegou em lugar nenhum. Porque Jesus disse, se vocês não me amarem mais do que bens, mais do que sua mãe, mais do que seu pai, mais do que seu filho, mais do que sua própria vida, você não é digno de mim. Então, enquanto a gente não chegar nesse segundo nível, onde a presença de Deus nos é tudo e nos é suficiente, e que mesmo vindo de Deus, qualquer proposta que subtraia a presença dele, nos dando qualquer outra coisa no lugar, nos soe como proposta indecente e inadmissível. Indecente no sentido força de expressão, hein, gente? Inadmissível. Inadmissível. Esse é o nível que Moisés chegou. E esse é como nós também somos chamados. E é com essa consciência que eu chamo vocês para a gente, então, tomar a ceia. Vocês que têm aí